Pode falar, pode falar. Então, essa indenização que fala, né, que o eventual ocupante não teria direito à indenização, seria o que no caso? Se a pessoa quiser questionar uma redução de salário, Não, por exemplo? Seria o a que isso? indenização, porque É. o que que vai acontecer? O sujeito estava ocupando um cargo X, tá? O servidor 1. Uhum, Esse cara foi demitido, mas só que ele era uhum, estável. Aí ele vai para a rua, aí vai para a justiça. Na justiça, uhum. ele consegue reverter a demissão. O áudio está baixo? Ué, peraí. Tá no máximo. Tá no máximo. Coloca quem perguntou que eu não vi o nome, coloca no microfone, nesse microfone aí, alto-falante, É, porque tá no máximo aqui o volume. melhor. Então, Eu prometo que na aula que vem, espero que a minha internet esteja melhor. Então, olha só. Você é o servidor 1. Aí você foi demitido. A uhum, demissão gera vacância. Então, o teu cargo vai ser ocupado por outro servidor que veio de algum lugar, né? Vai ser ocupado aqui. uhum, Aí você foi para a justiça e uhum, conseguiu invalidar a demissão. Conseguiu provar que você foi uhum, injustiçado e você invalidou a demissão. Você volta. No que uhum. você Tudo volta, bem. esse movimento de retorno chama-se reintegração. No que você Sim, volta, sim. 3 situações podem acontecer. É. Primeira, você voltou. No que você volta, o cargo que você ocupava não existe mais. Ele foi extinto ou declarado desnecessário. Não tem para onde você ir. Então, você, que é o reintegrado, vai entrar em disponibilidade, vai ficar em casa, Uhum, recebendo vencimentos proporcionais, não integrais, proporcionais ao tempo de contribuição. Não, ao tempo de serviço, não ao tempo de contribuição. Beleza? É o artigo uhum, 41, parágrafo 3º da Constituição. Fala exatamente isso. Agora, quando você volta pela reintegração, o Estado vai te pagar uma indenização, porque ele errou. Ele vai te pagar uma entendi. indenização e vai te pagar todos os atrasados pelo tempo que você ficou na condição de demitido injustamente. Entendeu? Entendi. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Volta o demitido, reintegrado, e tem alguém ocupando o cargo dele. Este alguém que está ocupando o cargo dele, a Constituição chama de eventual Uhum, ocupante. Se este sim. eventual ocupante for estável, ele vai voltar para onde ele estava. Ele vai ser reconduzido Uhum, ao cargo anterior sem direito à indenização. Esse que foi uhum. reconduzido não tem direito à indenização nenhuma. Ah, Entendeu? sim, entendi. O eventual ocupante não tem direito. Isso, Agora, o que é reintegrado, sim. isso aí. Agora, se esse cara, que é o eventual ocupante, é estável, ele vai ser reconduzido. Mas se o cargo que ele ocupava antes foi extinto, ele vai entrar em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. Uhum. Entendeu? Ah, entendi. Então, É porque o não salário pode ser menor, a remuneração pode ser menor no outro cargo, né? Por isso que tem essa questão de não ser indenizado, né? pode, Se o cargo, se a remuneração for menor, independe, né? independe. Não tem direito a. Ele não tem É, direito. entendi. Ah, ele pode falar, mas A eu quero nada. ficar nesse cargo aqui. O problema é seu. Você vai voltar para onde você estava sem direito à indenização. Agora, se o cara está sendo reconduzido, se o eventual ocupante está sendo reconduzido, é porque ele também é estável. Porque a Ah, recondução sim. também pressupõe estabilidade. Agora, se o cargo que o cara veio não existe mais, ele vai entrar em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. Então, não necessariamente entrará em disponibilidade o reintegrado. O reconduzido também pode É, entrar em disponibilidade, se o cargo que ele estava não existe mais. Entendeu? sim, entendi. Agora, se o eventual ocupante não for estável, aí não tem jeito. Sim, Exoneração. sim. Aí
Infelizmente, não há o que fazer com ele. Ele vai ser exonerado. Sacanagem, né? Mas é isso. Olha o que diz a Constituição, artigo 41, parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Beleza? Vamos voltar lá para a questão, para matar a questão lá. Peraí, será que vai entrar mais alguém? Se entrar, eu... Aqui. Então, aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Posto em disponibilidade até que Maria deixe o cargo? Não. 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 Não é isso que vai acontecer. Errada. Não é isso que vai acontecer. B. Reconduzido ao cargo de origem e Maria pode ser aproveitada em outro cargo? Não. Não. Ele quer saber o que vai acontecer com o João, que é o eventual ocupante, né? C. Olha lá. Reintegrado ao cargo de origem. Peraí. E Maria... Peraí que eu já me perdi aqui. Maria, após regular aprovação em concurso público, foi nomeada para ocupar cargo de provimento efetivo no quadro de servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Um mês depois, foi informada que João, ocupante anterior do cargo e que fora demitido, teve sua demissão invalidada por decisão administrativa. Tá. Na situação descrita, é correto afirmar que João vai ser reintegrado. Só pode ser a letra C. João vai ser reintegrado ao cargo de origem e Maria pode ser posta em disponibilidade. Exatamente, isso aqui. Readaptado, não. Ele vai ser reintegrado. Retorno do servidor estável que fora indevidamente demitido. Aproveitado em outro cargo, também não. Letra C. Simbora, vamos nós aqui. Essa questão é interessantíssima. O readaptado é o aposentado? Não, né? Quem teve algum problema, né, de saúde, né? O readaptado? A readaptação, artigo 37, parágrafo 13 da Constituição. É o sujeito que sofreu uma limitação física ou mental. Ah, sim. Tá? Ele vai ser readaptado. Sim. Vamos lá, vamos nós aqui. João, magistrado recém-possado, está em exercício em juízo, magistrado. Questão de 2025, magistrado. Recém-possado está em exercício com competência fazendária. Sua assessoria, a fim de facilitar o julgamento de feitos por matéria, elaborou uma lista de processos... Opa, tem gente querendo entrar, peraí. Fez um barulho. Peraí, parar a apresentação. É bem prática essa plataforma, né? Para não dizer o contrário. Vamos voltar. Temos os caracterizalistas. Ai, meu Deus, cadê? Não.
Aqui, achei. Tem alguém com o microfone aberto. Pode só apagar o microfone, por favor, só para não fazer aquele barulhinho? Obrigada. Olha só. João, magistrado recém-possado, está em exercício em juízo com competência fazendária. Sua assessoria, a fim de facilitar o julgamento de feitos por matéria, elaborou uma lista de processos conclusos para a sentença relacionados à temática de concurso público para o provimento de cargo efetivo na administração pública. Alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a tese que deve ser adotada por João no julgamento de ação sobre a matéria. Letra A. Letra A. A não homologação pela Comissão de Heteroidentificação da autodeclaração do candidato às vagas destinadas a afrodescendente implica sua eliminação do certame em relação às vagas reservadas e às de ampla concorrência. Aqui está errado. Só gera eliminação às vagas da cota, por violação frontal dos princípios da moralidade. Errado. Isso daqui está no informativo 836 do STJ, julgado em 26/11/2024, e o teor do acórdão é esse aqui, que eu vou ler, que fala o seguinte: a não homologação pela Comissão de Heteroidentificação, pela Comissão de Heteroidentificação de autodeclaração do candidato às vagas às vagas destinadas a afrodescendentes implica apenas, esse é o inteiro teor do acórdão, tá? É o acórdão. Implica apenas na sua eliminação do certame em relação esse meu teclado está tão ruim, do certame em relação às vagas reservadas e não alcança a sua classificação na lista de ampla concorrência. Aí eu trouxe aqui o número do julgado, que a menina naquela hora me perguntou. STJ, primeira turma, é o RESP 2105-250 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Sérgio Cuquina. Julgado em 26, a data já está ali.
Então, está errada, a primeira está errada por conta desta decisão. Vou botar aqui. Segunda, vamos lá, letra B. É constitucional a lei estadual que concede, em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública, em razão dos princípios da eficiência e do fortalecimento da identidade regional, obviamente que está errado. Esse último corolário do regime federativo é inconstitucional. Informativo 1120 do STF, julgado em 11 de dezembro de 2023, que diz o seguinte: é inconstitucional, lei estadual que concede, em favor de candidatos, naturais residentes, em seu âmbito territorial, bônus, estou botando o julgado para que vocês leiam o julgado inteiro, é isso, de 10% na nota obtida nos concursos, públicos da área de segurança pública. Essa previsão configura tratamento, obviamente desigual, né? Diferenciado, desproporcional, sem amparo, em justificativa razoável. STF plenário. Isso aqui foi uma ação direta. Ação direta de inconstitucionalidade 7458. Que estado? Paraíba. Relator, ministro Gilmar Mendes. Informativo 1120, julgado em dezembro de 2023. Terceira, letra C, vamos embora. É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido de doença grave, não apresente sintoma incapacitante nem possua restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Aqui está certo. Deixa eu escrever tudo. Informativo
1119 do STF, tema em repercussão geral. Tema 1015, julgado em 30 de novembro de 2023, que fala: é inconstitucional a vedação à posse. Pode tomar posse, não tem problema nenhum. A vedação à posse em cargo público de candidato, aprovado que embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma, justo, né, gente? Incapacitante nem possui, restrição relevante, que impeça o exercício, esse é o teor do acórdão, que impeça o exercício da função pretendida. Artigos 1º, inciso 3º, mais artigo 3º, inciso 4, mais artigo 5º e 37, 1 e 2, todos da sua Constituição. Bom, foi no STF, plenário, também teve uma tese aqui, ó, plenário, recurso extraordinário, número, a menina que me perguntou, julgado 886, agora eu vou trazer um número de Mato Grosso, de Minas Gerais, relator foi Barroso, tema em repercussão geral, é isso. Agora eu vou tomar cautela em trazer um número, né, para que vocês possam ler também depois, né? Letra D. A suspensão dos direitos políticos em razão da condenação criminal, conforme previsto na Constituição da República, impede, em qualquer caso, isso aqui está errado, a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público em razão dos princípios da legalidade e da moralidade. Errado, isso está no informativo. 1111, tema e repercussão geral, né? Tese ou tema. E a letra E morreu, gente. Ah, não, voltou. Tema e repercussão geral, 1190 do STF, julgado em 4 de outubro de 2023. Olha o acórdão. É possível a nomeação. É possível a nomeação. É possível a nomeação e a posse de candidato, de condenado criminalmente, de forma definitiva, devidamente aprovado, em concurso público, desde que haja compatibilidade, entre o cargo a ser exercido
entre o cargo a ser exercido e a infração penal cometida. E a infração penal cometida. A questão era só jurisprudência. Sendo que o efetivo exercício, dependerá do regime de cumprimento, da pena e da inexistência de conflito de horários, com a jornada de trabalho. Com a jornada de trabalho, STF, plenário, recurso extraordinário 128, 2553, relator, ministro Alexandre de Moraes, o resto já falei, a tese, o tema e o informativo e a data do julgamento. Tá aqui, isso aqui então tá errado. Nossa questão era só jurisprudência, caraca. E finalmente a letra E. É legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Não, é ilegítima. Ainda que não haja previsão constitucional adequada, e instituída por lei em razão dos princípios da moralidade e da vedação da proteção deficiente. Muito errado. Isso aqui está no informativo. 965, tema em repercussão geral número 22 do STF, julgado no dia 6 de fevereiro de 2020. E a tese foi essa aqui: sem previsão constitucionalmente adequada, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula, de edital de concurso público, que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito, pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Questão trabalhosa, hein? Recurso extraordinário, STF, recurso extraordinário número 560.900 do Distrito Federal. Relator Barroso. Relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Tema e a tese eu já falei, já coloquei ali em cima.
Então, essa questão aí, questão número 6, letra C. Tranquilo, pessoal. Vamos lá, número 7. Com relação ao tema agente público, especialmente no que concerne ao acesso aos cargos, empregos e funções públicas, bem como as respectivas garantias, à luz das disposições constitucionais, é correto afirmar que, letra A, a obrigatoriedade de concurso público para fins de investidura restringe-se aos cargos efetivos. Errado. Não sendo aplicável para admissão em emprego público. Errado. Artigo 37, inciso 2º da Constituição, concurso público para cargos e empregos públicos, como regra. Errado. Letra B. É vedada a realização de processo seletivo simplificado para fins de contratação. Errado, é autorizado. É vedada a realização de processo seletivo simplificado para fins de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na forma da lei. Errado, é autorizado, como a gente viu anteriormente, artigo 37, inciso 9 da sua Constituição. C. O acesso a cargos, empregos e funções públicas depende necessariamente, errado, da realização de concurso público, de provas e títulos, inclusive para nomeação em cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Errado. Artigo 37, inciso 5º da Constituição, cargo em comissão e função de confiança, livre nomeação e livre exoneração. É a chamada exoneração ad nutum, para exercer função de direção, chefia ou assessoramento. Cargo em comissão, função de confiança, deve ser exclusivamente exercida por servidor efetivo, concursado, e cargo em comissão, qualquer pessoa. Logo, é exceção à regra do concurso público. Atenção à súmula vinculante número 13 do STF, que veda o nepotismo, né? É a restrição a essa liberdade para nomear pessoas a título de cargo em comissão e função de confiança. Atenção à vedação ao nepotismo. Não pode nomear parente para cargo em comissão ou função de confiança, parentesco por consanguinidade ou por afinidade, na linha reta, ascendente e descendente na linha colateral até o 3º grau, bem como cônjuge e companheiro, vedadas as designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado, né? Só não vai esquecer que é possível nomear parente sem que haja nepotismo, desde que o parente tenha, seja um cargo político, secretário, ministro, o parente tenha bagagem acadêmica e haja razoabilidade entre a indicação e a bagagem acadêmica dele. Por exemplo, Caio nomeia a sua mulher, Caio prefeito nomeia a mulher
médica para ser secretária municipal de saúde do município tal. Pode, porque ela é médica, secretária de saúde, tem razoabilidade e aí não haverá nepotismo. Letra D. A garantia da estabilidade dos servidores públicos mediante o preenchimento dos requisitos constitucionais, tais como 3 anos de efetivo exercício, é assegurada para os aprovados em concurso público para cargo efetivo. Tá certo, artigo 41 caput da Constituição. Serão estáveis após 3 anos de efetivo exercício os nomeados para cargo público de provimento efetivo. Portanto, a estabilidade é uma garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada em razão do cargo que a pessoa ocupa. Letra E. As funções de confiança destinadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, só pode estar errada, não são exclusivas de servidores ocupantes de cargo efetivo. Errado. São exclusivas. E babou. Letra E morreu. Errada. Errada. A letra E e a letra R, minha gente. Morreu. Ah, meu Deus. Artigo 37, inciso 5º da Constituição. Ah, letra E. Não certa. Vou botar assim. Ah, que saco. 8. De acordo com a Constituição da República, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará o que se afirma nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale. Peculiaridade do cargo. Sim, ok, tá certo. Requisitos para investidura. Ok. A complexidade dos cargos componentes da carreira. Sim, ok. A formação e as experiências de cada servidor. Não, aí não. Não. A natureza e o grau de responsabilidade dos cargos componentes da carreira. Ok. Isso está no artigo 37, parágrafo 8º. Cadê? Parágrafo 8º? É. Parágrafo... Não. Artigo 39, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Aqui. Artigo, então, 39, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 da sua Constituição. Comprar um computador novo. 8ª questão, letra D. Vamos nós. 9ª questão. João, servidor público estável. Opa, o João, ele é estável. Foi aprovado em concurso público de provas e títulos para outro cargo público da administração pública direta da União. Após ser exonerado do primeiro cargo, exonerado, rompeu o vínculo, tomou posse no segundo. No entanto, foi considerado inabilitado no estágio probatório.
relativa a esse último cargo. Na situação descrita, é correto afirmar que João vai ser o quê? Exonerado, né? Olha aqui. Se o cara foi inabilitado em estágio probatório, ele vai ser exonerado. Artigo 41, parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa finalidade. Ele vai ser simplesmente exonerado, porque ele foi inabilitado no estágio probatório. Reconduzido? Não. Não. Reintegrado? Não. Não. Posto em disponibilidade? Não. Também não. Revertido? Não. Ele vai ser exonerado, simplesmente vai ser exonerado porque ele foi inabilitado em novo estágio probatório, simples assim. Nona questão, letra E. 13. Após ser aprovado em concorrido concurso público, João passará em breve a atuar na qualidade de inspetor de polícia civil do Estado de Minas Gerais. Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinários e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que José será um servidor público seletista. Você já de cara tirou, né? Ele não é seletista, ele vai ser estatutário. Isso aqui está errado? Não. Isso aqui está errado? Também não. Ele vai ser estatutário, ele não vai ser seletista. Tá. Estatutário, espécie de agente público de fato. Não, de direito. De direito. Letra B. Estatutário, espécie de agente público de direito, ocupante de emprego público. Não, ocupante de cargo público. Então, só pode ser a letra C, né? Estatutário, espécie de agente público de direito, ocupante de cargo público. Número 11. Analise as 3 formas de contratação de funcionários relacionadas a seguir por uma empresa pública. Número 1. Através de prévia aprovação em concurso público. Sim. 2. Para ocupação de um cargo. Contratação de funcionários relacionados a seguir por uma empresa pública. Através de prévia aprovação em concurso público, sim. 2. Para ocupação de um cargo de livre nomeação e destituição? Não. Aí não tem que fazer concurso. 3. Para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí não tem que fazer concurso, aí é temporário. Não. Então, aqui, 37, inciso 2º da Constituição. Aqui, 37, inciso 5º, que é o comissionado. E aqui, 37, inciso 9º da Constituição. Então, letra A.
somente a primeira está correta. Estamos chegando ao final, número 12. Álvaro foi investido em determinado cargo público efetivo, após aprovação em concurso público, e acabou por completar 2 anos de efetivo exercício. Ele não é estável ainda. Já Bernadette foi admitida em concurso público para determinada empresa pública, seletista, que realiza atividade econômica e está trabalhando há 5 anos na respectiva atividade. Diante das situações narradas da disciplina constitucional dos agentes públicos, à luz da orientação do Supremo, está direitinho esse elemento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, letra A, Álvaro alcançou a garantia da estabilidade. Não, Álvaro não alcançou ainda. Álvaro não é estável ainda. B, Álvaro tem efetividade no cargo, mas não estabilidade. Garantia essa que só é assegurada a Bernadette. Bernadette não tem estabilidade porque ela é seletista. Errado. C. A estabilidade somente poderá ser alcançada por Bernadette. Não. Ela é seletista, ela não tem estabilidade. Errado. D. Nem Álvaro nem Bernadette podem gozar de estabilidade. Errado. Álvaro pode, após 3 anos de efetivo exercício. Ela não pode. Então, só pode ser a letra E. Álvaro, essa aqui está ok, então. Sim. Álvaro ainda não alcançou a estabilidade no cargo em questão, pois não preencheu os requisitos necessários para tanto, sendo certo que a Bernadette não poderá ser assegurada tal garantia em razão de seu regime jurídico funcional. Beleza, tá certo. Letra E. Número 13. Primeiro cenário. João, após 3 anos de estudo, é aprovado em um concurso público, tomando posse no cargo almejado. Durante 6 meses, o servidor público praticou diuturnamente todos os atos atrelados ao fecho de atribuições definidos em lei, à sua função. Nada obstante, a administração pública, após observância do contraditório da ampla defesa, verifica a ocorrência de vícios insanáveis no concurso público, dando aso à anulação deste, com os consectários daí decorrentes, a anulação das nomeações e posse. Então, João é agente de fato putativo. Segundo cenário, Guilherme, particular especializado em mergulhos em alto mar, em um dia de fortes chuvas no município do Rio de Janeiro, visualiza 2 senhoras ilhadas em um determinado local, na iminência de serem levadas pela correnteza gerada por força do alagamento das ruas. O particular, então, verificando que o corpo de bombeiros não estava presente, resolve ir ao local e logra êxito em salvar as mulheres. Nesse contexto, considerando os cenários delimitados, é correto afirmar que, letra A, João é considerado agente público de direito. Não. Agente de fato putativo. Não. B. João é considerado agente público de direito, mais especificamente servidor público estatutário. Não. Ele é agente público, ele é agente de fato putativo. E o Guilherme é o necessário. C. João é considerado agente público de fato putativo, sendo certo que os atos por ele perpetrados durante o exercício da função devem ser convalidados. Sim. Em homenagem à teoria da aparência. Sim. Sim. Guilherme é considerado agente público de fato necessário, sem que se aplique, contudo, a teoria da aparência. João é o putativo, Guilherme é o necessário. Tá certo. João é considerado agente público de fato putativo, sendo certo que os atos por ele perpetrados durante o exercício da função devem ser anulados. Não, devem ser convalidados. E letra E. João é considerado agente público de direito. Não, ele é agente de fato. Estamos terminando. Estou correndo aqui para o tempo, né? Para não correr. Número 14.
Marcos, servidor público ocupante de cargo efetivo de nível superior, cujo exercício exige conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal de uma agência reguladora estadual, exerce cumulativamente cargo público remunerado de professor em uma universidade pública federal. Sobre o caso apresentado, de acordo com a Constituição de 88, assinale a afirmativa correta. Pode acumular? Pode acumular. Então, letra A. É vedada a Marcos tal acumulação? Errado. Pode acumular um cargo técnico ou científico com um de professor. Pode acumular. Errado. Letra B. É permitida a Marcos tal acumulação remunerada desses cargos públicos desde que haja compatibilidade de horários, devendo, em qualquer caso, optar pela remuneração. Não. C. Constituição somente permite a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Somente. Está errado. Não. D. A vedação à acumulação remunerada de cargos públicos aplica-se apenas às entidades da administração direta. Muito errado. Não. Então, só pode ser a letra E. Sim. É permitida a Marcos tal acumulação remunerada por se tratar de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Para terminar, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira, nos termos da legislação federal, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial não poderá ser nomeado para o exercício interino de outro cargo em comissão ou função de confiança. Poderá, sim, desde que haja compatibilidade de horários. Pode acumular cargos desde que haja compatibilidade. B. Para a legislação federal, recondução ou retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão. Não, aí é reintegração. Reintegração. Não. C. Nos termos da legislação federal, o servidor aposentado pode requerer o retorno, reversão à atividade, no interesse da administração, nos casos em que tenha se aposentado voluntariamente, se estável quando na atividade, se houver cargo vago, tá certo? E desde que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação do retorno, tá certo? Informativo 1158 do STF, é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 2135, julgado em 7 de novembro de 2024. Tá aí o gabarito, letra C. D. Para a legislação federal, os servidores públicos serão responsabilizados objetivamente. Não, quem é responsabilizado objetivamente é o Estado e não o servidor. Errado. E a letra E. Os entes da federação devem instituir, no âmbito de suas respectivas competências, regime jurídico único. Não há mais obrigatoriedade de instituir o regime jurídico único. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Faltam 7 minutos. Pessoal, foi isso. Primeira aula que a gente deu foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos 15 questões, explicamos o material todo. A gente se encontra na próxima aula, tá certo? Vou mandar o material todo para vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Beijo!